Nós vamos estudar hoje, então, uma das matérias do nosso curso, que é predestinação. E a nossa ideia é seguir aquilo que o autor trabalhou. Nossa lição de número 13, né? Lição de número 13. Que o autor trabalhou. O tema predestinação, obviamente, é um tema denso, bastante denso, e também controverso. Nos dias atuais nós temos muitas discussões sobre esse tema, sobre a predestinação em si. Porque a predestinação tem uma implicação de destino final, né? A grande preocupação de se estudar predestinação é o fim de todas as coisas. Então, talvez não exista doutrina que cause mais discussão no mundo cristão evangélico atual. Eu estou colocando entre parênteses atual, porque há muitos anos atrás, as discussões sobre predestinação eram discussões de cunho teológico, entre calvinismo e arminianismo, basicamente. Nos dias atuais, nós quase não discutimos quase não há, na verdade, essa discussão a partir da teologia, mas a partir de concepções pessoais, como, por exemplo, uma concepção pessoal. Deus não pode escolher um se não escolher outros. É um tipo de concepção que pode motivar uma posição contrária, por exemplo, à ideia da predestinação. E nesse momento existe uma unidade muito grande, eu diria, uma força muito grande, no sentido de muita gente, contra a predestinação. O estudo da predestinação, o entendimento ou a aceitação da predestinação. E quem lidera hoje, assim, com todas as forças, essa posição contra a predestinação, são os pregadores neopentecostais. De cada 10 pregadores neopentecostais, 12 são contra a predestinação. E eu, fazendo uma brincadeira, digo, se eles são contra a predestinação, então eu acho que ela é verdadeira. Porque poucas vezes se viu na história tanta gente tão comprometida com a mentira, com o poder, com a vitória, com o engano, do que o que os pregadores neopentecostais têm produzido. Então, só pelo fato de eles detestarem predestinação, acredite, ela existe. Nós temos que entender isso a partir do ensino bíblico. E estudamos com o cuidado para não fazer disso algo maior do que ele exatamente é. Que é, no final, terminar com o entendimento do amor de Deus. Predestinação aponta para um tipo de amor, um amor puro de Deus, um amor justo de Deus. Todo o amor, todas as expressões de amor, quando elas são dissociadas da justiça, sempre serão expressões incompletas. O amor de Deus é um amor tão pleno, tão denso, tão grande, que ele termina na justiça. E a predestinação vai nos levar exatamente para o amor justo de Deus. Obrigado, meu irmão. Então vamos lá. Vamos começar a pensar. Se você está com a lição, a doutrina da predestinação, dá uma olhadinha, por favor, porque a ideia está no começo, logo abaixo do subtítulo. Entender o ensino bíblico a respeito da predestinação dentro da visão correta da ordem dos decretos divinos, enfatizando o amor de Deus pelos eleitos. Porque quem estuda hoje, quem debate predestinação,
parece querer dizer que predestinação não existe porque Deus ama. Mas eu tenho que dizer que predestinação existe exatamente porque Deus ama. Entenderam o que eu quis dizer? Pessoas dizem não pode ter a predestinação porque Deus é amor. E nós vamos defender que precisa existir a predestinação exatamente porque Deus é amor. Então o autor começa dizendo que a doutrina causa muita discussão no mundo cristão. O principal argumento daqueles que rejeitam a predestinação é a questão da justiça divina, por defenderem a ideia que é muito injusto Deus escolher uns e não escolher outros. E a verdade, no fim das contas, é o que o autor vai trabalhar no começo da lição, é que o homem sempre terá uma enorme dificuldade em se submeter ao governo divino. O governo divino, na perspectiva do homem moderno, é que ele tem que ser um governo em que o homem participa. Que ele tem que ser um governo que o homem opina o que o rei deve fazer. E até mesmo que o homem, o súdito, julgue as ações do rei. Esses são os nossos tempos. Tem um espírito em nós, que é o espírito de, eu sou desse reino, qual é a minha participação? Não, este reino, o reino de Deus, não é democrático, é teocrático. Ah, mas aí, então eu prefiro o democrático. Deus não pode ser democrático? Não, não pode. Ah, mas que reino? Ah, mas então Deus não é tão bom. Bom é se Deus nos dirigisse democraticamente. Ouvindo, eu me sentiria melhor. Eu gostaria de dar a minha opinião nas formas como Deus dirige o seu reino. Aí Deus diz, não deixo. Não quero, não quero, não quero. Eu sei como faz. Aí o homem diz, mas Deus não conversa com a gente. Deus não aceita a nossa ideia. O ponto é, qual ideia, homem cara pálida, você tem, eu tenho, para melhorar o governo de Deus? Qual? Me diz uma. Me diz uma. O nosso amor é maior, a nossa justiça é maior, o nosso conhecimento da existência é maior. Bom, como todos esses argumentos vão levar exatamente para como as coisas são, alguns dizem, não, mesmo eu não tendo condição de participar para a melhoria do governo de Deus, mas eu queria ter isso como direito, mesmo que eu não usasse, eu queria ter como meu direito. Pois bem, Deus diz, não tem. Diz, não. Dá para entender que não é não. Isso é a teocracia de Deus. Isso é o governo absoluto de Deus. Isso é o governo sob comando. Que não tem como qualquer parte, qualquer sistema político, qualquer sistema, qualquer ideia, qualquer coisa, melhorar, contribuir. E é por isso que a verdade lá no final é que o homem sempre terá dificuldade com uma coisa, aceitar. Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer. Então imagine você que nós vamos discutir no campo aqui da predestinação, nós vamos discutir quem é que deve ser e como deve ser a salvação. Só que imagine você por um momento, nós vamos discutir algo que não fomos nós que fizemos, nós que criamos, nós vamos discutir mecanismos que não fomos nós que elaboramos. Toda a criação é de Deus, todas as pessoas são de Deus, todas as coisas são de Deus, terra e mar são de Deus, todos os elementos são de Deus, nada é nosso. Veja a dificuldade que tem discutir sobre essa doutrina, sobre algo que em absolutamente nada,
está sob nossa propriedade. Então, nós caminhamos sempre numa linha, discutir, por exemplo, estudar predestinação, dentro da ideia máxima. Se o mundo não se submete ao governo de Deus, o nosso desafio como igreja reformada é se submeter ao governo de Deus. Então nós começamos a estudar predestinação dizendo, olha, eu não sei o que pode vir, porque realmente nós temos que estudar os textos. Eu não sei o que pode vir daí, mas eu quero estar debaixo do governo de Deus. Essa é a nossa perspectiva. Nossa perspectiva é não infringir em momento algum aquilo que são desígnios de Deus. E nós temos visto isso nos dias atuais. Uma discussão acerca de atos de Deus que terminam numa ideia de não aceitação. É não aceitar a possibilidade de Deus ser assim. Então, nós temos um fundo histórico aqui. A primeira pessoa que pensou em predestinação, depois de Paulo, obviamente, foi Agostinho, que viveu em 354 a 430 depois de Cristo. E logo depois de Agostinho, Tomás de Aquino também trabalhou predestinação, e Lutero falou também sobre a doutrina da predestinação. Tomás de Aquino escreveu um livro denso chamado Suma Teológica, e ele diz, o conceito de predestinação pressupõe a eleição, e a eleição, o amor. Duas coisas obrigam a pregação da predestinação. A primeira é a humilhação do nosso orgulho e o reconhecimento da graça de Deus. Então a gente começa a predestinação, o estudo de predestinação, antes de qualquer coisa, dizendo que nós temos de tomar cuidado para não nos parecermos melhores do que Deus. Sabe, um texto que eu vou ler lá na frente, que diz assim, Deus diz assim, eu vou ler o texto lá na frente, mas vou adiantar para ilustrar o que eu quero dizer. Tome cuidado para não pensar que eu e você somos melhores do que Deus. Deus diz assim, amei a um e odiei a outro. Sabe de quem Deus está falando? De Esaú e de Jacó. Ele diz, amei a Jacó e odiei, me aborreci de Esaú. E aí nós, nos dias atuais, pensamos, mas como é? Eu não vou dizer isso, não é? Eu vou dizer que eu amo e que eu não amo tanto. Irmão, por que a gente quer ser melhor que Deus? Bom, o autor vai dizer, toma cuidado, isso pode ser um orgulho pessoal, de achar que você não odeia. Bom, mas Deus disse, um, amor, o outro, não amor. Um amor, o outro, aborrecimento. Um amor, o outro, ódio. E aí alguns acham até que são melhores do que Deus por causa disso. Isso, Tomás de Aquino dizia, isso é teu orgulho, isso é só o teu orgulho. Porque você pode não dizer que odeia, mas você odeia na prática. Você é ódio puro, você é 100% ódio, enquanto também é 100% amor. Mas isso está dentro de você, não se engane. Assim Tomás de Aquino dizia, não, o orgulho te faz pensar isso, não é só a bondade, é o orgulho em você. Mas, a segunda ideia, né, que daí Lutero vai trabalhar, e a segunda é a natureza da fé cristã em si mesma. A fé cristã, o cristianismo, é para quem? Todos terão essa fé? Ela é para o mundo inteiro? Ela acontecerá no mundo inteiro? Ou ela acontecerá a alguns? Mas pense em mundo, em 7 bilhões nos dias atuais. 7 bilhões agora, mas eram 6 bilhões antes, eram 5 bilhões, pensem, imaginem. Desses bilhões de bilhões, para quem é a fé? Ela é para todos? Todos a entenderão? Ou ela sempre será para alguns? Olha, talvez o nosso gosto e a demonstração e a tentativa que haja dentro de nós de demonstrarmos bondade, mais bondade do que Deus, é assim, é para todos. Tem que ser para todos. Tem que ser um Deus bom
salvaria todos. Eu digo, e à luz do que Lutero dizia e Calvino, isso é nosso orgulho de querer demonstrar que somos bons, melhores. Porque isso quebra, esse pensamento quebra João 3,16. Esse pensamento não é bíblico, é antibíblico. E tudo que não é bíblico não é de Deus. Isso é duro demais, mas é. Tudo que não é bíblico não vem de Deus. E o que é que vem de Deus? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o bíblico. Isso é o bíblico. Se isso é o bíblico, então a fé é para todo aquele que nele crê. Eu vou lhe contar um fato. Nós que lidamos com pessoas, eu lido com casos de limite entre vida e morte o tempo inteiro. Aliás, nessa manhã, ontem à tarde, faleceu uma pessoa muito nova, vitimada por uma doença muito grave, mas muito rápida, em questão de 3 meses. Era uma jovem senhora com uma filha de 9 anos, e ela contraiu um câncer muito, muito rigoroso, e ela faleceu ontem à tarde. Nesse momento, alguns dos nossos irmãos, inclusive, estão no funeral dela. Eu iria, caso não estivesse aqui. Então, eu lido com pessoas o tempo inteiro entre a vida e a morte. Eu vou lhes contar um caso só, de uma pessoa. Nós fomos com ela até o último momento. Eu estive com ela até o momento de ela adormecer, de verdade. E eu insistindo para que ela reconhecesse seus pecados e aceitasse a Cristo como seu Salvador, lendo João 3,16. E ela dizia, não entendo assim. Eu dizia, não é uma questão de você entender, é uma questão do que é. Não é uma questão de você imaginar, é uma questão do que é. Se você não estiver, e amigo, pessoa que a gente convive, se você não estiver aqui dentro, você está fora de João 3,16. E Jesus não será seu Salvador. Você vai sim, obrigatoriamente, ter de pagar pela sua vida. Ele dizia, eu não compreendo assim, eu não entendo assim. Ok, eu tenho que entender que ele não compreende mesmo. Eu tenho que entender, porque Deus não lhe deu o entendimento daquilo. Mas isso me mostra que a salvação não é universal. Se eu não tivesse nenhum exemplo no mundo, na vida eu teria esse. Até o último instante, a pessoa disse não. Ok, nós achamos que as pessoas dizem sim em silêncio. Eu tenho que lhes dizer, a maior parte das pessoas que nós achamos que elas aceitaram Jesus em silêncio, no final de enfermidade, não aceitaram. Isso é realidade. Mas a minha bondade quer que ela tenha aceito, porque ela é meu irmão, porque ela é meu filho, porque ela é meu pai. Eu lamento informar, lamento dizer. Mas a Bíblia não dá margem a esse tipo de pré-julgamento. Isso é realmente entre a pessoa e Deus. Mas nós não podemos afirmar que qualquer pessoa que não crer em Jesus Cristo será salva. É o que é João 3,16 que diz. Não importa se é meu pai, não importa se é meu filho. E tudo isso nos leva para uma coisa muito maior, que é, quem é que comanda tudo? Quem é que salva e quem é que não salva? É Deus. E não há espaço para discussão. Vocês vão ver o que diz o texto lá no final. Pode, porventura, a obra, o machado, o vaso, dizer a quem fez, não quero ser vaso? Pode? Não pode. Por que não pode? Porque não há espaço, não é democrático. É teocrático mesmo. Bom, então são ideias iniciais. A natureza da fé cristã passa pelo princípio da predestinação. Não o anúncio. O anúncio é para todo mundo. Nós pregamos para o mundo inteiro. Mas quem conhecerá a fé são os que creram, os que crerem ou os que crerão, né? Mas como é que se dá essa fé? É o que nós vamos trabalhar logo à frente. João Calvino, ainda dentro de um fundo histórico, afirmou, ele que sistematizou, né, o conceito de predestinação, ele disse, jamais nos convenceremos, como é devido, de que a nossa salvação procede e emana da fonte da gratuita misericórdia de Deus, enquanto não tivermos compreendido a sua eleição eterna. Pois ela, por comparação, ilustra-nos a graça do Senhor na medida em que não adota indiferentemente a todos os homens pela esperança da salvação, mas dá a uns o que nega a outros. Se ficar complexo entender toda a parte de cima,
Pega só a última vírgula. Dá a uns o que nega a outros. Armínio, que nasceu em 1559, faleceu em 1609, revoltou-se contra o entendimento calvinista de predestinação, defendendo que a predestinação é sob a base exclusiva da presciência de Deus, que é uma ideia de antever. Eu vou explicar como é que se dão essas diferenças entre o arminianismo, então, e a teologia reformada, o calvinismo, que é de onde nós somos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é de corrente calvinista. Não somos arminianos, somos anti-arminianos. E como é que nós desenvolvemos esse entendimento? O autor diz que todos creem que predestinação é um princípio bíblico. Palavras como predestinados, predestinou, aparecem em diversos textos das Escrituras. Então não tem como dizer que não existe. A uns predestinou para, está escrito em Efésios, então não tem como não. A diferença é no entendimento, como se vê a predestinação. Os arminianos, eles dizem que Deus predestinou porque antecedeu que tal pessoa seria salva, que aceitaria a Cristo, que aceitaria a fé. E como Deus conhece todas as coisas, então Deus salva essa pessoa porque sabe que ela vai aceitar a Cristo um dia, então Deus a salva. Esse é o pensamento básico arminiano. Salvação pela presciência, pela antecipação, como se Deus soubesse todas as coisas, então Deus sabe que em 2016 você aceitaria a Jesus como seu Salvador, então Ele o salvou porque sabia que você aceitaria numa manhã de domingo Jesus como Salvador. Entendeu? Esse é o pensamento arminiano. E os reformados dizem que não. Dizem que não é por conta da antecipação, mas Deus escolheu na sua livre e soberana vontade, sem nenhuma força de presciência, de antecipação do que viria ali acontecer. Deus escolheu, e elegeu, e elegeu nos tempos eternos, nos tempos anteriores aos que nós estamos vivendo, e aqueles a quem Deus escolheu, obrigatoriamente virão à fé. Ou já vieram, ou ainda virão. Eu vou explicar por que não tem a ver com presciência, mas tem a ver com decreto. Por que não tem a ver com uma visão de futuro, mas tem a ver com uma escolha no início de tudo, um estabelecimento de quem eram os eleitos no início de tudo. Então, os reformados trabalham com ideias dentro da teologia reformada. Os reformados têm o pensamento da dupla predestinação, que tem a ver com eleitos e condenados. Nós temos as discussões, essas palavras que viram brincadeira sempre na cabeça das pessoas, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. E nós temos o conceito de predestinação e preterição. Então, o supralapsarianismo, ele defende a ideia da dupla predestinação, com eleitos e condenados. O autor insiste nessas duas palavras. E o infralapsarianismo defende a ideia de eleitos e preteridos. Eleitos e deixados para trás. Eu ainda vou trabalhar isso olhando na lição com vocês. Nós ainda estamos trabalhando aqui esse fundo histórico. Após o avanço da teologia liberal do século XIX, ocorreu um verdadeiro abandono das Escrituras como única fonte de autoridade, recorrendo-se ao subjetivismo e às novas revelações. Ocorreu um fatiar das Escrituras, como que utilizar o que interessa a mim. E a rejeição da doutrina da predestinação é só uma amostra do quanto, na verdade, a Bíblia como um todo é rejeitada.
A rejeição da Bíblia, meus irmãos, ela se dá numa perspectiva de que o rejeitar todos os atos de Deus, o rejeitar todos os desígnios de Deus, o rejeitar toda a vontade de Deus, ou o aceitar somente as coisas que me agradam, me interessam, ou que eu compreendo, eles se dão naquela perspectiva que a aula começou. O orgulho do homem quer ter participação no reino de Deus. E o homem, ele quer ter alguma forma de opinar, ele quer ter algum fórum dentro do reino de Deus para dizer, isso pode ser dessa maneira que eu penso. E esse fato que aconteceu no século XIX, principalmente a teologia liberal, por exemplo, ela negou partes das Escrituras, como, por exemplo, os milagres, os grandes feitos, e tentou explicar isso cientificamente, o que era possível explicar, e o que não foi possível explicar, então negou-se, e depreciou-se quem escreveu. Então a teologia liberal, ela nega fenômenos. Vou dar um exemplo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Nós lemos na liturgia o livro de Isaías. O livro de Isaías tem duas partes muito significativas. A primeira parte do livro de Isaías é no tempo que Isaías viveu. Então ele narra as histórias do tempo que ele viveu. Mas a segunda parte, basicamente do capítulo 39 para frente do livro de Isaías, Isaías começa a narrar o tempo que ele já havia morrido. Então, a teologia liberal diz, como pode Isaías ser o autor do livro de Isaías se ele só viveu até o capítulo 39? Como pode ele falar de um livro inteiro de coisas que aconteceriam para frente se ele morreu lá na altura do capítulo 39? Então a teologia liberal diz, isso se resolve de maneira muito fácil. Teve dois Isaías. Teve o Isaías e o Deutero Isaías. E juntou-se o nome, todos os dois se chamaram Isaías, mas um Isaías escreveu até o capítulo 39 e o outro escreveu do 39 ao 60. Não é fácil, não explica a coisa, a pessoa fala, rapaz, é isso. É isso. Como é que eu não pensei antes? Tem dois Isaías. Tem o Isaías e o Deutero Isaías. E aí todo mundo fala, uau, finalmente alguém explica as coisas para a gente, né, como elas são. Pois bem, deixa eu te falar por que só foi um Isaías. Bom, e tem correntes que explicam inclusive o terceiro Isaías, que é o trito Isaías. Então, Isaías, Deutero Isaías, 3 Isaías para um livro só. Por que é que eu explico? E por que a teologia reformada diz, não são 2 Isaías, não são 3 Isaías, é um só. Mas Isaías, afinal de contas, não viveu só até o capítulo 39? Sim. Então, como é que explica que um Isaías escreveu tudo? A primeira palavra do livro de Isaías é uma palavra em hebraico e a palavra é razor. E a palavra razor é visão. Visão de Isaías. Você percebe? A exegese explica. Não precisa criar fenômeno para depreciar quem escreveu, ou mesmo a Deus. Não precisa. A exegese pura e simples de um termo explica que quem fez Isaías foi um só. Isaías. Visão de Isaías. Ele pode ter morrido no primeiro capítulo, não no 39. E ainda assim teria sido um só Isaías. É isso que eu estou querendo dizer. Que a teologia liberal derruba o conceito de milagre, entende? Derruba o conceito de um Deus que faz coisas fora da nossa consciência. Eu poderia citar inúmeros casos, não quero tomar o vosso tempo com essas heresias liberais. Voltando aqui à ideia, eu não gostaria de passar sem trabalhar um pouquinho, pelo menos, os conceitos de infralapsarianismo e supralapsarianismo, porque vocês estão numa sala fundamental e vocês ouvirão muito sobre isso. Então, quem tiver a lição, abra por favor lá naquele tópico um pouquinho antes de Valorizando as Escrituras, porque eu quero
falar aqui sobre esses dois conceitos. Basicamente, vou ler aqui o que o autor escreveu, alguns parágrafos. Na minha página é 102, mas eu devo estar com uma versão antiga. Mas é um pouquinho antes do tema Valorizando as Escrituras, na lição 13. Na visão reformada, às vezes se fala em dupla predestinação, envolvendo a salvação e a condenação. Nem todos os reformados aceitam a ideia da dupla predestinação, só os supralapsarianos. Os infralapsarianos não usam o termo predestinação ou eleição para condenação. Usam preterição, que é a ausência da predestinação. E não dizem predestinados para condenação ou morte eterna, referindo-se ao decreto divino, mas pré-ordenados, que é o termo usado na Confissão de Westminster. A diferença básica entre infra e supralapsarianismo tem a ver com a ordem dos decretos divinos da salvação. E a ideia é se Deus levou em conta a queda ao decretar a eleição. Onde que entra a queda na eleição? É a questão da lógica não cronológica dos decretos, diz o autor. Então, no infralapsarianismo, funciona assim. Deus decretou. Deus simplesmente decretou. É diferente, porque no supralapsarianismo, logo à frente, vai dizer que Deus decidiu. Como é que se desenvolve a ideia de que Deus decretou? Por que eu disse que nós somos favoráveis à ideia que Deus decretou? Os seus decretos definiram quem seria salvo e quem não seria salvo, e não uma perspectiva futura de acompanhamento, de saber se a pessoa aceitaria ao seu filho como Salvador, que definiria, que seria a doutrina da presciência. Por que é que nós defendemos que foram os decretos de Deus anteriores a tudo o que definiram? No infralapsarianismo, então, Deus decretou. E tem essa linha. Primeiro criou, permitiu a queda, escolheu para a vida eterna parte da humanidade decaída e deixou a outra em seus pecados e condenação. Deu Jesus Cristo para que ele fosse o Redentor. Enviou o Espírito para que ele aplicasse a redenção no eleito e pronto, houve a salvação. Essa é a ideia do infralapsarianismo. O supralapsarianismo não defende a ideia que Deus decretou, mas que Deus decidiu. E como é que ele fez isso no supralapsarianismo? Escolheu alguns para a vida e destinou outros para a morte, já no começo. 2, criou. 3, permitiu a queda. 4, enviou Jesus Cristo para redimir o eleito. 5, enviou o Espírito Santo para aplicar a redenção no eleito. Pois bem, a nossa ideia majoritária, embora haja discussões dentro da teologia reformada, existem os supralapsarianos e os infralapsarianos. O autor está defendendo uma linha aqui que é a nossa linha maior, é a do infralapsarianismo. E nós explicamos mais ou menos dessa maneira aqui. Entendemos que a posição infralapsária é mais bíblica e coerente. Nela, não há risco de Deus ser o autor do pecado das pessoas. Por isso, quando falamos em salvação, o termo correto é eleição. Pois somente são eleitos os que são salvos. Quando falamos em condenação, o termo correto é preterição. Preterição com a ideia exegética de passar por alto, deixar para trás. Assim, os salvos são os eleitos e os condenados são os preteridos. Essa é a ideia maior da doutrina do infralapsarianismo. Os salvos são os eleitos e os condenados são os preteridos. Apesar de toda a discussão histórica sobre esse assunto e de reconhecermos as dificuldades do mesmo, a ideia é demonstrar que essa ainda é a exposição do ensino bíblico melhor sobre predestinação. Por quê, irmãos? Tem uma discussão enorme sobre o autor do mal, quem fez o mal, como o mal aconteceu, foi Deus que fez o mal, o que é o mal,
quando entrou o mal no mundo, e nós somos defensores que Deus não é o autor do mal, não criou o mal. Nós somos defensores de que o mal, ele acontece numa ausência do bem, numa ausência do benefício, mas não como um ato criativo de Deus, a criação do mal. E dessa mesma forma, nós entendemos o conceito no infralapsarianismo, que é melhor a palavra preterição do que a palavra condenação. Porque Deus escolhe alguns e outros ficam. Essa é a ideia do infralapsarianismo. Irmãos, eu sei que isso são termos teológicos e certamente, se você quiser estudar mais, você tem um caminho intenso pela frente para estudar. Nós não nos dividimos e não nos condenamos entre nós, entre infralapsarianismo e supralapsarianismo. Nós só tomamos um cuidado, e o nosso cuidado fundamental é com o arminianismo, que é fora da teologia reformada e que, obviamente, pressupõe as escolhas do homem e a participação do homem na salvação. Então, nosso ponto é apenas entender que na predestinação, o envolvido enquanto agente ativo da predestinação é sempre e somente Deus, e não com participação nossa. E o arminianismo diz que tem que ter uma participação nossa na escolha de Deus. Então, nesse sentido apenas que nessa parte da lição, o autor diz que a predestinação é um ato exclusivo de Deus, só Deus a faz, e na forma como nós entendemos ser a forma mais apropriada, talvez seja o infralapsarianismo, com alguma vantagem sobre o supralapsarianismo, embora o assunto seja dificílimo, e nessa ordem da salvação, sempre haverá discussões sobre este assunto. Então, vamos para os conceitos da necessidade da escolha, da necessidade do conceito de predestinação. Se Cristo veio para Israel, por que os israelitas não se converteram? Teria a palavra de Deus falhado, já que eles tinham as promessas do Antigo Testamento? Porque em Romanos 9 é dito que todos esperavam o Messias. Mas por que eles não aceitaram? Na visão de Paulo em Romanos 9, é que a descendência de Abraão não é da carne. Por isso eles não aceitaram. Os judeus não aceitaram e não aceitam até hoje, porque na visão de Paulo, se você ler aí Romanos 9, 6 a 8, você vai perceber que passou o tempo da carne. Por isso eles não aceitaram. Eles não aceitaram porque o plano da fé de Jesus, o plano da fé em Jesus, transcendia uma genealogia. Entende o que eu quero dizer? Eles não aceitaram porque Jesus criou uma nova configuração. No tempo dos judeus, todo judeu era judeu. Todo judeu era judeu dentro da casa. Todo homem era circuncidado. Todos iam ao templo, era todos. Genealogicamente, todos. Só que em Jesus, dentro da mesma casa, nós temos um que é crente e um que não é. Um que entende e outro que não entende. Então o elemento fé passou a ser superior ao elemento sangue. Essa é a ideia. Por isso não dá para exigir que os judeus conheçam, porque eles são sangue. E a aceitação, a vida em Jesus Cristo não é pelo sangue. Por quê? Porque Jesus unificou nele o sangue. Ele é o próprio sangue. Não sei se consigo explicar isso de maneira mais profunda, mas é assim, toda aquela participação genealógica da descendência dos judeus, nosso pai é Abraão, nosso pai é Isaac, nosso pai é Jacó. Por quê? Nosso sangue. Eu tenho o sangue de Abraão. Sabe esse conceito de eu sou descendente, eu sou filho? Pois bem, quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, ele unificou nele a salvação. Então, pela fé, é uma maneira só para você entender. Você poderia dizer, eu tenho o sangue de Jesus, entendeu? Sabe essa ideia? Eu sou o descendente.
porque eu tenho em mim todas as coisas, todos os benefícios de Jesus. O Catecismo Maior de Westminster diz que ele ofertou todos os benefícios da sua salvação. Então, quando um judeu diz, eu invoco o benefício de Abraão, eu sou filho de Abraão, ele está sendo judeu. Quando o cristão diz, eu invoco os benefícios de Cristo, ele está dizendo a mesma coisa que um judeu diria de Abraão. Eu tenho em mim, é o que Paulo diz em determinado momento, não me incomode que eu carrego as marcas de Cristo. Então é uma ideia que Paulo desenvolve acerca da descendência de Jesus por fé. Por que Jacó e não Esaú para ser o patriarca de Israel? Alguém perguntaria. Porque Esaú era o mais velho. A eleição foi a metodologia adotada por Deus para desenvolver o seu plano no mundo. Ele é a garantia de que a palavra de Deus nunca falhou. Acontece que o plano de Deus, a eleição de Deus, a maneira como Deus estabeleceu o seu plano, o seu querer, a sua vontade, em algum momento parece chocar com a nossa ideia. Eu reconheço, irmãos, que humanamente falando, e para nós que somos missionários, evangelistas, nós estamos lidando o tempo inteiro com a oferta da salvação, parece haver um gosto em nós que as pessoas recebam a Jesus, convertam-se dos seus maus caminhos. A gente sabe que seria melhor para elas. A gente sabe que um eleito é alguém que fatalmente a sua vida será mudada, fatalmente as suas práticas serão outras. A gente sabe, porque a gente viveu isso já. A gente está como se a gente estivesse vivendo 3 anos na frente da vida da pessoa. A gente diz, olha, eu já fui assim, eu já pensei como você pensa, viu? Eu gostaria que você mudasse a sua forma de ver, de ler as coisas. É melhor viver nesse mundo que eu conheço. Então, todos nós, evangelistas, nós gostaríamos que as pessoas vivessem assim. Só que, à luz das Escrituras, a evangelização é exatamente, a figura é de uma adaga com 2 fios. A evangelização, o fato de anunciar a Jesus, à luz da predestinação, é que a palavra nunca volta vazia, porque ela volta com o pecador arrependido e crente, ou com ele condenado. Toda palavra de evangelização tem uma perspectiva de salvar ou de dizer que ele ficou para trás. Então isso é muito sério. Quando a gente pensa assim, vamos fazer evangelização. Fazer evangelização é falar que Deus escolhe pessoas. E os escolhidos do Senhor ouvem a voz dele e os não escolhidos não podem ouvir porque eles não têm os ouvidos. E não têm os ouvidos porque Deus não lhes deu. Fazer evangelização é uma coisa bem profunda. Não é distribuir um folheto. Fazer evangelização é ser portador de vida e de morte. Porque você dificilmente fará evangelização e todos viverão a vida na sua evangelização. E isso, à luz ao rigor das Escrituras, deve nos fazer pensar. Bom, mas qual é a nossa função, a nossa missão, a nossa obrigação? A nossa obrigação é anunciar, sabendo que não somos nós que salvamos e nem nós que condenamos. Não somos nós que tiramos a pessoa, como diz Salmo 40, do lamaçal, e também não somos as pessoas que fazem as pessoas ficarem dentro do lamaçal. Mas Deus, pela sua palavra, ou tira a pessoa do lamaçal e a põe sobre uma rocha forte, ou a deixa morrer no lamaçal. E quem explica isso é o Evangelho para que a pessoa fique indesculpável. Note, então ainda para piorar, quando você faz evangelização, você está tirando uma possível ideia da pessoa de falar, eu sou ignorante a respeito disso. Então você está sendo usado, a sua fé, eu já peço o irmão falar, a sua fé vivida dentro da sua casa é uma expressão de salvação e de condenação dentro da sua família. Você viver a fé é para que alguém a reconheça, você é um testemunho vivo de Deus, a sua fé também é uma expressão de condenação. Porque ao perceberem a sua fé,
e negarem essa fé, você está vivendo e demonstrando àquela pessoa que ela vai ter um preço a pagar. Entende o que eu quero dizer? Que a evangelização é tanto para o bem quanto para o mal aos nossos olhos, dentro dos decretos de Deus. Aham. Ansiedade para que as pessoas aceitem a Jesus? Isso. 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Nos dias atuais, essa metodologia de fazer apelos, de querer ver o resultado, de querer demonstrar, muitas vezes está associada a pessoas que querem demonstrar que seus ministérios são fortes, poderosos, que centenas, milhares de pessoas se converteram. Meus irmãos, a evangelização é uma área que eu trabalho bastante, dou aula em seminários sobre isso. A evangelização é uma das coisas mais sérias que existe. Porque a evangelização é o anúncio do Cristo vivo para pessoas que ou viverão ou permanecerão mortas para sempre. O anúncio do Cristo vivo é o anúncio de que a mão está estendida. E pela fé, aqueles que tiverem a fé, eles compreendem essa mão estendida e então, de alguma maneira, eles são vivificados a ponto de as suas mãos se encontrarem e eles são levantados das suas sepulturas. Aqueles que não têm, que não lhes foi dado o conceito de predestinado para essa vida, que não são eleitos mesmo, a evangelização é um ato, é um anúncio intrépido de morte. Evangelização anuncia vida e morte. Nos dias atuais, parece que evangelização só anuncia vida, não é? Parece, vamos evangelizar o bairro, parece que a gente só está falando de vida. Mas à luz das Escrituras, a evangelização, o falar de Jesus, todo aquele que não conseguir entender, que não aceitar, que não viver, que não se dobrar a esse Jesus, condenado está. Essa é a linha da evangelização mais reta, mais pura. E isso, obviamente, nos dias atuais, muitos não aceitam. Dizem, não. E caem para o universalismo, para dizer que em algum momento todos serão salvos. Olha, só se mudasse muito, porque no passado isso não aconteceu. No passado, dos bilhões de bilhões, sempre poucas pessoas aceitaram a Jesus. Essa é a verdade. Pelo menos a evidência externa possível. Bom, deixa eu continuar um pouquinho para ver essa ideia aqui de como é que Paulo tratou a questão de Jacó e Esaú, que é crítica para todos nós. Olha o que o texto diz, Paulo falando. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, alguns outros textos que nos ajudam a perceber os desígnios de Deus. O texto de Paulo aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. É muito difícil entender que foi por uma presciência que fomos escolhidos. Então, uma presciência, uma antecipação do que seríamos um dia. O texto é puro e simples. Isso aconteceu, esse decreto aconteceu, esse estabelecimento aconteceu antes de nascermos, antes de vivermos, antes de sermos quem somos. Mais ainda, ele nos, aqui tem a expressão amor, a predestinação é em amor para que fôssemos considerados filhos. Então não haverá nenhum predestinado que antes não seja filho de Deus.
Ninguém será salvo sem ser um filho, um adotado em Jesus. Por isso não há salvação sem Jesus. Por isso que Jesus é o único meio de eu ser um filho de Deus. Jesus, em uma de suas parábolas sobre o juízo, então afirma: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que a expressão dirá o rei aos que? Por que não dirá a todos? Dirá a alguns, irmãos. Só por isso. Dirá a alguns, e estes serão os benditos do Pai. Por isso, nunca será por qualquer tipo de obra. Deus nos salvou porque viu que um dia você teria uma boa obra, nunca será por obra. A salvação não é por isso, porque o texto mais forte é o de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó não tinham praticado o bem ou o mal quando Deus elegeu, escolheu, predestinou Jacó. A escolha é exclusiva no propósito de Deus, pois o homem não escolhe. A própria fé é um dom de Deus e não algo que eu crio, que tenho, que produzo. É o que diz Efésios 2:8. Não de obras para que ninguém se glorie. Não para que não haja no homem uma possibilidade de falar, sou salvo, mas é pela minha fé. Não. A fé é de Deus. Ela foi dada, ela está sendo dada. Se eu e você temos fé hoje, é de Deus. A fé que eu e você temos dentro de nós é de Deus em nós, não é sua. A minha fé não existe. A fé que eu quero ter é um ideal que eu coloco em oração. Senhor, aumenta a minha fé. Ok, aí sim. Mas você só terá fé se Deus, na sua graça, quiser lhe dar. Então note, se a fé, que é um dos elementos básicos da nossa vida, só pode ser exercitada se Deus a entregar a nós, imagine a predestinação. Por aí, nós reformados entendemos o quanto nós dependemos de Deus. Se Deus tirar a fé, irmão, me permita um exemplo clássico aqui. Se Deus tirar a fé do seu coração, você olha para a pessoa que está do seu lado, que você prometeu viver do lado dela, e você não sente mais, você não sente que você tem que prestar conta a ela mais. Se Deus tirar a fé, aquilo que o reverendo Daniel Santos pregou hoje, sobre idolatria, sobre só Deus e não nenhum tipo de imagem, se Deus tirar a fé, você passa a acreditar em imagens. Se Deus tirar a sua fé, você sai daqui. Você pode ter 10 anos, 30 anos de um ensino puro de Deus e você vai para uma seita satânica e corta seus pulsos lá, se marca e diz, de hoje em diante eu sou um adorador do diabo. É assim. Se Deus tirar a sua fé, você olha para o seu filho e você nunca consegue, não entende e não preserva o entendimento que você tem que ensiná-lo nos caminhos do Senhor. E você diz, se vire do jeito que você tem que ser. Você abandona, você se desconecta de tudo. Se Deus tirar a sua fé, você se desconecta do que é certo. Você é o que é hoje, porque Deus lhe deu fé. Se Deus tirar, e não é porque você é o que é, porque você sabe o que é certo. Você sabe o que é certo, porque Deus lhe deu discernimento para entender o que é certo. E esse entender o que é certo pode ter graus, escalas. Cada um anda na luz que tem. Não sabemos, nenhum de nós sabe, o quanto de luz está sobre cada um de nós. Pois eu lhe digo, em linhas gerais, um homem cheio de fé é um homem cheio da clareza de Deus. Um homem com pouca fé é um homem sempre em dúvidas. Acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando. Então, se tem uma coisa que eu preciso lhe dizer, é peça por fé. Se você não tem muita coisa que você queira na sua vida, queira a fé. Mas qual a fé? A fé em Jesus, a fé que vem de Deus. Não o seu conhecimento. Não. Você crescer em conhecimento ainda é muito pouco perto do que eu e você precisamos.
E eu e você precisamos disso, dessa fé. Então, o conceito mais profundo é que, conforme está lá em Efésios 8, a própria fé é um dom. Dom é presente e não obra humana. Não é uma coisa que eu produzo, faço, melhoro e entrego a Deus. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. A palavra determinação, de pré-determinação, né? Predestino, anterior, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora, qual é o motivo, né? Qual é o motivo da predestinação? Por que Deus escolheu a Jacó e não a Esaú? Porque preferiu Jacó. Por que não escolheu os dois? Porque ele é Deus, não é você, não somos nós. Por que ele não escolheu Esaú? Porque ele quis, diz o texto. Eu acho isso muito interessante. Eleição é uma preferência divina. Se fosse eu, escolhia os dois, pobrezinhos, bebezinhos, né? Criancinhas. Será? Não. Não. Deus escolheu pela preferência dele, pela livre preferência. Sabe por quê? Porque não precisa prestar conta de nada. Deus escolheu no alto da sua decisão que não deve conta de nada. Escolheu e está escolhido. Amou a quem quis amar e não amou a quem não quis amar. O texto diz, Israel foi escolhido assim, pelo amor de Deus, mesmo sendo o menor povo. Quando arminianos usam Romanos 8:29 para defender o pré-conhecimento de Deus para a predestinação, ignoram o significado bíblico da palavra conheceu, que é exatamente amou. Aos que de antemão conheceu, amou, então, também os predestinou. E quanto a Esaú? Há uma dupla predestinação, então. A visão reformada, segundo Sproul, no seu livro Eleitos de Deus, a visão reformada ensina que Deus positivamente e ativamente intervém nas vidas dos eleitos para garantir sua salvação. O resto da humanidade de Deus, ou da humanidade, né, Deus deixa a si mesmo. Ele não cria a incredulidade nos corações. Essa incredulidade já está lá. Ele não coage ninguém a se condenar. Ele não coage ninguém a pecar. Ele não coage ninguém a não aceitar a Cristo. Imagine, eu quero aceitar a Cristo como o meu Senhor e Salvador. E Deus diz, não, você não. Não, você nunca verá isso. Então ele não força a sua condenação. Ele não lhe obriga a ficar longe da sua graça. Não. Ele não fecha a porta imaginando que você quisesse entrar. Não. Como é que Sproul trabalha isso? Ele diz assim, eles pecam por suas próprias escolhas. Essa é a responsabilidade humana que é colocada sobre o homem quando ele não aceita então a Jesus. Ele não aceita, não é porque Deus disse, você, não, eu quero muito a Jesus, não. E Deus diz, você não pode. Isso não existe. É assim, as pessoas não querem, não aceitam, não mudam suas vidas, não creem em Jesus pela sua salvação, por conta das suas próprias escolhas. No calvinismo, o decreto da eleição, então, é positivo. O decreto da reprovação é negativo. É assim que nós trabalhamos no infralapsarianismo. Todos estão caídos, todos pecaram, todos estão debaixo da ira, todos são maus, ninguém tem nada a apresentar, nada absolutamente a oferecer, todos estão na mesma situação. A uns, Deus diz, você, meus filhos. E os outros, Deus não vai lá e pisa sobre a cabeça deles e nada, não é feito nada pelos outros. Esse é o conceito de preterição. A eleição é que uns são chamados e outros são deixados. Que todos fossem, né?
Aham. 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 É. Ficaria lá. Isso. Isso mesmo. É o que eu digo. Se Deus não lhe desse a fé, você sacrificaria a porca que o rei sacrificou lá no templo, entendeu? Que o reverendo Daniel pregou agora pela manhã. O homem chegou odiando todo o sistema, né, e disse, não tem santo aqui, não tem, cadê o sacerdote? Não tem nada aqui. Do que é que os judeus mais detestam? Porcos. Pegou um porco e veio e ofereceu como se fosse um sacrifício, que é abominação, né? É isso. Pode ter certeza. Se não fosse a fé, primeiro você não estaria aqui. Pode ter certeza, absoluta, você não estaria aqui. Depois, se não fosse a fé, você estaria bestemando, você estaria adulterando. Se não fosse a fé, você estaria trocando o certo pelo errado. Se não fosse a fé, você não estaria sendo uma pessoa idônea, de bem, no sentido das coisas espirituais. Você seria um louco espiritual. É uma coisa muito interessante isso. Porque isso deve nos levar ao real sentido da importância da fé. O que é a fé na nossa vida? Bom, mas Sproul diz uma coisa muito interessante. Ele não cria incredulidade nos corações, elas já estão lá. O incrédulo não foi colocado uma coisa para ele ser pior, entendeu? Ele é o que é, já está lá. Ele nasceu assim, como Davi disse, na iniquidade. Bom, então a predestinação é uma doutrina injusta? Veja, aqueles que rejeitam a doutrina da predestinação o fazem porque não querem chamar Deus de injusto, entende? Eles dizem, mas não é possível. Deus, não, mas Deus condenou essas pessoas. Paulo estava preparado para essa questão. Ele disse assim, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele diz em Romanos 9, não há. Ele diz, a reprovação é simplesmente a não eleição. Deus escolhe para com quem quer demonstrar misericórdia, assim como endurece quem quiser. Isso é Deus, irmãos. Por isso muitos têm muita dificuldade de compreender Deus na sua justiça, porque acham que a justiça de Deus tinha que ser superior ao que é, que o amor de Deus tinha que ser maior do que é. Mas Paulo disse que Deus era assim. Paulo encerra a discussão sobre isso dizendo o que é muito difícil, está lá em Romanos 9 também. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aí, William Hendrickson, comentando Romanos, esclarece ou ajuda um pouco. Ele diz assim, Deus, reserva para si o direito de ter misericórdia de quem quer ter misericórdia. Um eleito é alguém que Deus teve misericórdia dele. Um salvo é alguém que Deus teve misericórdia dele. É isso. Alguns membros da humanidade caída recebem a graça e a misericórdia da eleição. Ela pode ter sido derramada sobre você. O restante, Deus ignora. E esse é o ponto, né, nosso. Por que ignora? Filho, por que ignora? Filho, porque não quer, viu? Tem alguma palavra que eu tenho que dizer mais clara? Não quer. É assim. A uns escolheu para estar com ele e outros não quer. Mas eu gostaria, irmãos, não tem espaço para isso na teocracia. Dê graças por ser escolhido, viu? Que poderia não ser. Olha, isso é muito sério. Vê só, alguns membros da humanidade, então, recebem essa graça e essa misericórdia. Deus ignora os restantes, mas não é que eles são bonzinhos, viu, irmãos? Deus os ignora nos seus pecados, na continuidade dos seus pecados. E cada pecado que ele praticar, volta para ele. Cada pecado sem o perdão de Deus tem que ser pago pelo homem. O homem paga, vai pagar com a sua vida. É justo, tem justiça nisso.
O inferno é o lugar justo de todos aqueles que viveram na prática dos seus pecados. Não tem nenhuma injustiça. Mais ainda, é Hendrickson dizendo, né? Os não eleitos não recebem injustiça de Deus. Recebem justiça. E injusto seria eu e você em querer que alguém que está recebendo a justiça de Deus não a recebesse. Por isso, ou é por Jesus, ou é justiça. Ou é por Jesus, ou é pagamento pelas coisas que faz. Então não há dupla injustiça, não é uma doutrina injusta. É apenas uma doutrina que diz, o homem que quer viver nos seus pecados pode viver. Enquanto vive, porque depois para sempre morrerá. Ninguém é tratado com injustiça. Os não eleitos recebem a justiça e os eleitos recebem misericórdia. Então, você é eleito, ou quem é eleito, não é eleito pela justiça de Deus, entendeu? É eleito pela misericórdia. Porque a justiça de Deus foi executada em quem? No Jesus que morreu, onde você deveria morrer, onde os não eleitos morrerão. Então eu e você somos eleitos não por uma presciência que nós seríamos bons um dia, nós somos eleitos pelo decreto de Deus. E no dia da nossa evidência, conhecimento de salvação, nós só fomos salvos pela misericórdia de Deus, só que Jesus pagou. Você quer ser eleito por justiça? Abandona Jesus e vai pagar sua conta. Quero ser eleito pelas minhas demonstrações de que sou um homem de Deus. Ok? Jesus não precisa mais exercer então misericórdia sobre você e você viverá pela sua própria conta. Quem é louco de pensar algo assim, não é? Então a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. É isso que o texto diz. Ainda mais, para fechar, dessa forma ninguém é tratado com injustiça por um princípio. Deus não é obrigado a ser misericordioso igualmente com todos. Aliás, irmãos, Deus não é misericordioso com todos, não só na salvação, nas áreas e horas e momentos da vida das pessoas. Deus dá o que quer dar a quem quer dar, a quem Ele quer dar. Na doutrina da provisão, todos não têm a mesma coisa, ou têm? No sentido de benefícios, um tem uma coisa, outro tem outra. Quem é rico e quem é pobre na provisão de Deus? Percebe? Então, se Deus não é obrigado a ser misericordioso, e não é mesmo, e não liga para isso, mas eu tenho mais fé que o meu irmão e tenho tão menos do que ele. Deus não se importa com esses comentários. Deus deu a cada um o que quis dar. Deus não tem a obrigação de dar a todos exatamente a mesma coisa. Se nós podemos ver isso nas esferas da nossa vida, que Deus dá o que quer dar a quem Ele quer dar, pode ter certeza, assim também é na salvação. Deus é misericordioso com quem Ele quer ser. E termina assim, é decisão dele o quanto será. E aqui encerra esse estudo, pelo menos hoje, porque agora nós vamos para as implicações da doutrina da predestinação, na nossa próxima aula. Meus irmãos, alguma coisa que eu poderia falar mais, contribuir mais, alguma dúvida que tenha ficado aqui com os meus irmãos? São 11h33, nós ainda teríamos uns minutinhos para conversar. Se ficou alguma coisa que de repente ficou na sua cabeça e você gostaria de perguntar. Tenha liberdade. É sala de aula, né? Não é culto, não é pregação, não é nada. É sala de aula. Sou um facilitador aqui. Sim. Como orar? É boa pergunta. Como orar quando a gente descobre que os eleitos são eleitos antes da fundação do mundo? A gente ora na evangelização por uma coisa mais ou menos assim. Eu vou lhe dizer como nós oramos quando saímos daqui, por exemplo, para fazer evangelização de rua, ou quando fazemos evangelização em praças, né, em alguns lugares. A nossa oração é sempre essa: Senhor, nós vamos falar do Teu reino e a nossa esperança é que os Teus escolhidos compreendam e sejam
e sejam aproximados pela tua palavra. Só isso. Então, nós não podemos produzir fé no coração das pessoas e nem retirar fé de ninguém. Apenas nós anunciamos a salvação, porque entendemos que fomos escolhidos para isso, e oramos para que Deus use momentos como usou os momentos em que nós nos achegamos a Ele, né? Que foi assim, você se achegou por alguma circunstância que alguém gerou. Alguém gerou, e provavelmente foi um anônimo, provavelmente não foi uma pessoa, vamos pensar aqui, não foi, provavelmente você não se converteu com John Piper, não se converteu com Calvino, você se converteu porque alguém, um anônimo, possivelmente lhe encaminhou a um momento que alguém leu as Escrituras e você entendeu. Então nós oramos por essas coisas, Senhor, que os teus escolhidos ouçam, que ao ouvir compreendam e que as tuas ovelhas te sigam, independente de quem seja. Não. Nós entendemos uma coisa anterior. Nós entendemos que o verdadeiro testemunho coloca diante das pessoas um espelho. O verdadeiro testemunho, um testemunho cristão, faz com que as pessoas se assustem, faz com que as pessoas... Vou usar um exemplo aqui. Como é que é um culto evangelístico reformado? Porque hoje tem muitas formas de culto. Culto do bebê, culto evangelístico, culto e tal. Nós, Confissão Reformada, não temos nenhum desses cultos. Só tem um tipo de culto, é um culto ao Senhor. E nesse culto ao Senhor, se entrar uma pessoa na igreja, hipoteticamente, não é cristão, nunca professou a fé, eu entrei porque me convidaram e eu fui com alguém, eu vou a uma igreja numa manhã de domingo. Bom, nós acreditamos o seguinte, que ao cultuar ao Senhor em espírito, em verdade, com temor, em adoração ao Senhor, aquele que não é um adorador, é como se um espelho fosse colocado na frente dele e ele visse, por que eu não sou um adorador? Por que eu estou fora disso? E ao entender que ele está fora dessa adoração, ele vai entender que aquele não é um bom lugar para ele ficar. Esse é o culto que nós prestamos ao Senhor, que serve de evangelho. É um culto evangelístico. Porque louco é alguém que descobre que há uma adoração a ser prestada e ele não está nela. Entende? Louco mesmo, doido mesmo. E aí ele pensa, eu vivi minha vida inteira sem adorar. Se existe um Deus que exige adoração, o que eu fiz da minha vida até hoje que não adorei ao Senhor? E então nós sempre dizemos isso, nós convidamos. Olha, só tem um jeito, confesse a Jesus como seu Senhor. Se a pessoa for uma escolhida de Deus, ela vai entender. Se ela não for, cara, ela vai odiar o culto que foi prestado a Deus, ela vai odiar você falando que ela tem que aceitar Jesus, ela vai odiar tudo. Só não sabe que Deus a odiou antes, provavelmente. Não sabe mesmo. Porque não consegue. Né? Então, a evangelização, ela se dá na prática do que é certo. Fazer o que é certo leva pessoas que estão fazendo o que é errado a repensarem. Né? Por exemplo, hipoteticamente, eu estou dizendo aqui, tem um texto da palavra de Deus que diz, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Né? Estou dizendo, estou afirmando, estou pregando. Imagine que dentro do nosso grupo tivessem 3 adúlteros. Eu estou dizendo para ele que esse cara está no inferno. Estou dizendo para ele que à luz das Escrituras, ou ele abandona o adultério, ou já era para ele. Agora, quem é que vai convencer lá no coração dele se já era para ele ou não? Eu? Não. Ou é Deus que faz, ou ele me odeia e odeia a Deus e odeia onde está esse versículo e odeia tudo e nunca mais entra numa igreja, entendeu? Reformado, porque ele vai querer continuar lá onde ele está fazendo. E eu digo, vai cara, entendeu? É isso. Isso é evangelização. É uma evangelização um pouco diferente das ideias de, vamos lá, aceite a Jesus, vamos lá, Jesus fez, sabe, é uma evangelização mais radical. Uma evangelização que diz, existe um certo, existe um caminho. As ovelhas que ouvem a voz andarão no caminho. E as que não ouvem, andem nos outros. Né? O que mais, irmãos, queridos? Compreender melhor? Ah,
Uhum. 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 Aham. É. Toda a teologia reformada, ela, ela demonstra sempre. Vou dar um exemplo para você. Demonstra sempre um tipo de amor compassivo, de compaixão mesmo. Teve um momento que Jesus mesmo, chegou diante de Jerusalém, Mateus, dos capítulos 24 para frente, 24 e 25 principalmente, que ele diz uma das coisas mais tristes, eu diria, do seu ministério terreno, quando ele diz assim: Ah, Jerusalém, Jerusalém, como quis acolher você, como uma galinha que ajunta pintinhos. Veja, é um amor compassivo de Deus, né? É uma expressão de Deus, de Jesus demonstrar aquilo que Deus diz, que Deus queria. Há uma oferta, por isso o evangelho da salvação é anunciado ao mundo inteiro. O que Jesus estava dizendo a Jerusalém: Ah, Jerusalém, quantas vezes eu fiz isso, né? É a mesma coisa, a mesma ideia. Olha, tem possibilidade de todos no mundo serem salvos. É a oferta da salvação, a oferta possível, a oferta da suficiência da salvação. É como se Jesus dissesse: tem salvação para você inteira, Jerusalém, se você quiser. Mas logo depois Jesus diz: mas eu enviei os profetas. Ou Deus diz: vocês mataram a todos. Assim é, e é onde termina o todos, né? Onde termina a expressão quem são, por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todos os que creem. É aí que termina. Você não tem como fugir disso, porque senão você pegaria uma hipótese, só uma hipótese, e quebraria todos os outros versículos que diz: a um escolheu, a outro não. Todo o que crê será salvo. Por exemplo, Romanos 10. Olha como é Romanos 10. E se você tiver a Bíblia aí, abra aí, por favor, em Romanos 10. Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. Que é um texto que fecha a questão Romanos 10, 10, eu acho, porque diz que não é só pensar que Deus é Salvador e que Jesus Cristo é o Salvador. É pensar e expressar. Meu Deus, você imagine. Como é que está escrito ali? Se com a tua boca confessares, não é assim que está escrito? Se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres, porque é possível que a pessoa confesse, às vezes por conta de uma enfermidade, nós que lidamos muito com esses limites entre a vida e a morte, a pessoa com a sua boca diz: tá bom, eu aceito, mas se o seu coração ainda não creu, não chega, não é suficiente. Por isso o apelo não faz sentido, entende? Porque não é só uma coisa externa, é uma coisa interna que se materializa na externalização. Então, se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres, e crer o quê? Creio em Deus? Não, ninguém é salvo por crer em Deus. O que o texto diz? Crer na ressurreição. Vocês não acham que está cheio de crente que não crê na ressurreição de Jesus? Mas ele é crente, mas não crê na ressurreição de Jesus e nem na dele não crê. Prefere dizer: deixa isso para os tempos eternos, deixa isso, mais para frente eu vejo o que vai acontecer. Mas o texto diz que se não crer que Jesus ressuscitou, que Deus o ressuscitou, se com a tua boca confessar, se com o teu coração crer na ressurreição, que ele o enviou para ser o Salvador, o seu Salvador, vírgula, será salvo. É mente e coração. Mente, coração e expressão. Por isso, meus irmãos, tomem muito cuidado com as aparentes conversões. Tomem muito cuidado com os que têm medo, dificuldade de falar: sou o que sou assim, vivo assim. Tomem muito cuidado com os que dizem, com os que têm medo, provavelmente os que têm medo de confessar a Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador, é porque eles têm em mente que os seus pecados são bons. Eu sei que isso é meio estranho, mas é tipo: eu vou ter que abandonar a minha vida, eu vou ter que abandonar as minhas coisas, percebe? Eu vou perder. Então ele prefere viver nessa coisa de:
Eu vou, às vezes, eu vou para a igreja, eu vou e tal, mas o ponto dele é questão de salvação mesmo. O ponto é soteriológico mesmo. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que quisesse a seguir a Jesus, precisaria negar-se a si mesmo. Por isso aquele que perderia a sua vida, ganharia, disse Jesus. Percebe? Isso é tudo muito difícil. Isso é tão difícil quanto Jesus dizer para o jovem rico, vende as tuas coisas, entrega aos pobres e me siga. Era quase impossível ele fazer aquilo. Assim é impossível um homem se salvar. Porque ele não consegue imaginar perder todas essas coisas. Por isso um homem só é salvo pelo poder avassalador de Deus. É quando Deus muda a cabeça dele. Mudou a cabeça, entendeu? Não mudou a cabeça, já era. Não tem evangelização, não tem nada. É só o poder de Deus mesmo que faz alguém virar um cristão. E é um grande poder. E eu tenho visto esse poder. E eu louvo a Deus por isso. Perdão, Sim. Sim, esse é o anúncio que o cristianismo sempre teve, né? O cristianismo, veja só, Jesus estava às margens do lago de Genezaré, iniciando o seu ministério. Não tinha nenhum que tinha tomado alguma decisão ainda por Jesus, nenhum. Ele se levanta e diz, arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. O que acontece? Logo pessoas falam, isso aqui é palavra de salvação, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, e eles começam a seguir a Jesus. Então, o cristianismo, ele nasce assim. Jesus logo a seguir chama os seus discípulos, vem você, vem você, vem você, todos começam a andar com Jesus, e ele começa a ensinar. Dali a pouco, Jesus e os discípulos percorrem, diz Mateus 4:23, percorria Jesus todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades, exatamente para fazer isso que o Senhor falou. Eles lá nas cidades, estavam lá trabalhando, curtindo couro, né? Trabalhando nos negócios. De repente, na praça estava Jesus dizendo, arrependei-vos dos seus pecados, entreguem seus caminhos ao Senhor, confiam nele e vocês viverão. A praça estava cheia. Vamos pensar, 30, 40 dizem, sim, é isso que eu tenho que fazer. Os outros 200, 300, o que fariam? Volta para suas casas, segue sua vida, fala, mais um louco aí, mais um maluco falando dessas coisas, deixa eu seguir minha vida, deixa eu trabalhar. É aí que entra a eleição. Os escolhidos de Deus, o texto diz que eles ouvem. Os não escolhidos não conseguem ouvir. E a nós não cabe julgar, que é um ponto muito sério. A predestinação, ela não é a liberdade que o homem tem de julgar o outro. A predestinação apenas anuncia o amor eletivo de Deus. Estudar a predestinação, não sei se eu expliquei ao meu querido ali a pergunta, porque o cristianismo é para todos, é o anúncio para todos. Mas o cristianismo vai acontecer no coração daquele que entender esse anúncio, sabe? Porque, eu vou dar um exemplo, senhor, para clarear. E talvez até eu devesse terminar, porque senão nós vamos ter que almoçar aqui. Irmãos, imaginem vocês, eu já usei esse exemplo, vou usar de novo. Imaginem vocês se eu chegasse aqui e dissesse assim, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero lhes dar nessa manhã o boletim da igreja de Santo Amaro. Fui eu que fiz, a meditação que está na frente, é uma linda meditação, um novo ser humano. Aliás, é legal se você ler, se você não leu ainda, lê esse editorial. Um novo ser humano. Eu estou te dando este boletim. Tome, por favor, por favor. Tome. Valeu. Entreguei. Daqui a um ano, eu encontro meu irmão de novo e eu pergunto assim, aquele boletim que eu entreguei, está contigo? Você cuidou bem daquele boletim? É possível que ele diga para mim assim, puxa, pastor, nem sei onde é que está. Acho até que, sei lá, ficou em alguma Bíblia, algum lugar aí, não sei. Mas você não colocou aquele boletim num quadro lá na sua casa para, olha, o boletim que eu recebi lá do pastor Sérgio da igreja de Santo Amaro. Você não fez isso? Ele vai dizer, não, pastor, é só um papel, eu recebo sempre boletins. Eu li o que estava escrito, vi lá sobre o novo ser humano e tal,
tal, mas depois joguei fora. Eu quero dizer que ele tem todo o direito de fazer isso. Ele lê o boletim, ele olha, ok, interessou. Depois ele rasga, joga fora. Ele não precisa prestar conta desse boletim, entendeu? Esse boletim custa centavos, custa não mais do que 5 centavos. Porque ele não tem valor. Tá certo? Tá. Agora eu quero dizer uma coisa. Se eu dissesse para ele, tome aqui a escritura de uma ilha no Pacífico. É sua. Eu estou te dando. É uma ilha com casas e propriedades e com palácios. É minha. Eu estou te dando. O que ele faria com a escritura? Ok. Claro. Diria, ó, é tudo, tome aqui. Qual é a diferença entre o boletim e a escritura? Esse é o presente de Deus. Quando Deus deu a Jesus, ele não deu um boletim que custa 5 centavos. Ele deu o maior valor. Então, se ele tratasse a escritura da Ilha do Pacífico como tratou o boletim, joguei fora, li, não quero mais interesse, ele merece ficar sem a Ilha do Pacífico. Percebe? Se ele rasgou a escritura, se ele merece, mas como merece ficar sem a ilha no Pacífico, não é? Ok. É isso que merecem todos os que não aceitam a Jesus. Percebe? Então as pessoas são condenadas pela ignorância do tamanho do presente, do tamanho do valor. Se é uma folha de papel, o que eu faço com uma folha de papel, né? Mas se é uma escritura do seu apartamento, do seu carro financiado lá, se é os boletos das Casas Bahia que você tem e que alguém diz, vou pagar, você não pega o dinheiro e rasga e fala, valeu, gostei de pegar o dinheiro e tal, você não rasga. Por quê? Porque tem valor. Assim é o valor de Jesus Cristo entregue. Todo o que não aceita merece o inferno, entendeu? E merece por quê? Merece por quê? Merece porque não recebeu a graça. É responsabilidade dele não receber. Merece. Mas me trataram mal. É Deus que está tratando mal então, filho. Percebe? Então, a solução para a fé, ela está realmente no quanto Deus dá de discernimento. Teve o discernimento para entender, esse presente é para mim? Recebe, é teu. Não teve entendimento? Alguém vai receber um presente assim. Tenho que parar por aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Não, é lá atrás que estava perguntando. Irmãos, vamos orar ao Senhor? Na aula que vem a gente volta a esse assunto para trabalhar o final de predestinação, tá? Se você tiver dúvida nessa semana, e eu imagino que nessa semana a irmã Marisa vai trabalhar com os nossos WhatsApp pesado aqui. Então, nessa semana, pensemos em predestinação, tire suas dúvidas, pergunte mesmo. A nossa aula não termina aqui. Vai semana adentro, tá bom? Vamos orar? Te dou graças, Senhor, por esse tempo em que podemos conversar um pouco. É a sensação que eu tenho sempre de ser um pouco do muito que é estudar os teus desígnios. Eu quero te agradecer pela possibilidade do teu Espírito estar nos convencendo, estar falando aos nossos corações. Eu sei que isso não é mérito nosso, não é obra nossa, mas eu te agradeço muito pela oferta da salvação que o Senhor entregou em Jesus Cristo. E eu sei que é uma escritura maior do que é uma ilha no Oceano Pacífico, mas é uma escritura de cancelamento de dívida. Imagine uma dívida, a dívida de uma vida, ter que pagar com a sua própria vida pelos seus atos maus. E agora ser cancelado o escrito da dívida. Senhor, o presente é tão grande que não aceitar realmente implicaria no merecimento das penas eternas. Porque o presente é tão grande. Como não aceitar? Como tratar como se não valesse nada? Como? Bom, eu quero te agradecer e louvar o teu nome, porque imagino que nessa manhã todos tenham condições aqui de aceitarem este presente.
eu não posso fazer nada. Se alguém não aceitar, não aceitou. Vai viver como quer viver, vai viver sendo responsável pela sua vida. Mas eu louvo ao Senhor por, nestes tempos de caminhada, ter visto pessoas tendo o discernimento para reconhecerem seus pecados, aceitarem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e serem salvos. Oro por isso e trabalho por isso e louvo o teu nome, porque tudo isso é para a tua honra e para a tua glória, o Senhor nosso Deus, a quem prestamos o culto nessa manhã e a adoração com as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O rei deve fazer, e até mesmo que o homem, o súdito, julgue as ações do rei. Esses são os nossos tempos. Tem um espírito em nós, que é o espírito de, eu sou desse reino, qual é a minha participação? Não, este reino, o reino de Deus, não é democrático, é teocrático. Ah, mas aí, então eu prefiro o democrático. Deus não pode ser democrático? Não, não pode. Ah, mas que reino? Ah, mas então Deus não é tão bom. Bom é se Deus nos dirigisse democraticamente. Ouvindo, eu me sentiria melhor. Eu gostaria de dar a minha opinião nas formas como Deus dirige o seu reino. Aí Deus diz, não deixo. Não quero. Eu sei como faz. Aí o homem diz, mas Deus não conversa com a gente. Deus não aceita a nossa ideia. O ponto é, qual ideia, homem cara pálida, você tem, eu tenho, para melhorar o governo de Deus? Qual? Me diz uma. O nosso amor é maior, a nossa justiça é maior, o nosso conhecimento da existência é maior. Bom, como todos esses argumentos vão levar exatamente para como as coisas são, alguns dizem, não, mesmo eu não tendo condição de participar para a melhoria do governo de Deus, mas eu queria ter isso como direito, mesmo que eu não usasse, eu queria ter como meu direito. Pois bem, Deus diz, não tem. Diz, não. Dá para entender que não é não? Isso é a teocracia de Deus. Isso é o governo absoluto de Deus. Isso é o governo sob comando que não tem como qualquer parte, qualquer sistema político, qualquer ideia, qualquer coisa melhorar, contribuir. E é por isso que a verdade lá no final é que o homem sempre terá dificuldade com uma coisa, aceitar. Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer. Então imagine você que nós vamos discutir no campo aqui da predestinação, nós vamos discutir quem é que deve ser e como deve ser a salvação. Só que imagine você por um momento, nós vamos discutir algo que não fomos nós que fizemos, nós que criamos, nós vamos discutir mecanismos que não fomos nós que elaboramos. Toda a criação é de Deus, todas as pessoas. Nós vamos estudar hoje, então, uma das matérias do nosso curso, que é predestinação. E a nossa ideia é seguir aquilo que o autor trabalhou. Nossa lição de número 13, né? Lição de número 13. Que o autor trabalhou. O tema
predestinação, obviamente, é um tema denso, bastante denso, e também controverso. Nos dias atuais nós temos muitas discussões sobre esse tema, sobre a predestinação em si. Porque a predestinação tem uma implicação de destino final, né? A grande preocupação de se estudar predestinação é o fim de todas as coisas. Então, talvez não exista doutrina que cause mais discussão no mundo cristão evangélico atual. Eu estou colocando entre parênteses atual, porque há muitos anos atrás, as discussões sobre predestinação eram discussões de cunho teológico, entre calvinismo e arminianismo, basicamente. Nos dias atuais, nós quase não discutimos quase não há, na verdade, essa discussão a partir da teologia, mas a partir de concepções pessoais, como, por exemplo, uma concepção pessoal. Deus não pode escolher um se não escolher outros. É um tipo de concepção que pode motivar uma posição contrária, por exemplo, à ideia da predestinação. E nesse momento existe uma unidade muito grande, eu diria, uma força muito grande, no sentido de muita gente, contra a predestinação. O estudo da predestinação, o entendimento ou a aceitação da predestinação. E quem lidera hoje, assim, com todas as forças, essa posição contra a predestinação, são os pregadores neopentecostais. De cada 10 pregadores neopentecostais, 12 são contra a predestinação. E eu, fazendo uma brincadeira, digo, se eles são contra a predestinação, então eu acho que ela é verdadeira. Porque poucas vezes se viu na história tanta gente tão comprometida com a mentira, com o poder, com a vitória, com o engano, do que o que os pregadores neopentecostais têm produzido. Então, se eles, só pelo fato de eles detestarem predestinação, acredite, ela existe. Nós temos que entender isso a partir do ensino bíblico. E estudamos com o cuidado para não fazer disso algo maior do que ele exatamente é. Que é, no final, terminar com o entendimento do amor de Deus. Predestinação aponta para um tipo de amor, um amor puro de Deus, um amor justo de Deus. Todo o amor, todas as expressões de amor, quando elas são dissociadas da justiça, sempre serão expressões incompletas. O amor de Deus é um amor tão pleno, tão denso, tão grande, que ele termina na justiça. E a predestinação vai nos levar exatamente para o amor justo de Deus. Obrigado, meu irmão. Então vamos lá. Vamos começar a pensar. Se você está com a lição, a doutrina da predestinação, dá uma olhadinha, por favor, porque a ideia está no começo, logo abaixo do subtítulo. Entender o ensino bíblico a respeito da predestinação dentro da visão correta da ordem dos decretos divinos, enfatizando o amor de Deus pelos eleitos. Porque quem estuda hoje, quem debate predestinação, parece querer dizer que predestinação não existe porque Deus ama. Mas eu tenho que dizer que predestinação existe exatamente porque Deus ama. Entenderam o que eu quis dizer? Pessoas dizem, não pode ter a predestinação porque Deus é amor. E nós vamos defender que precisa existir a predestinação exatamente porque Deus é amor. Então o autor começa dizendo que a doutrina causa muita discussão no mundo cristão,
O principal argumento daqueles que rejeitam a predestinação é a questão da justiça divina, por defenderem a ideia que é muito injusto Deus escolher uns e não escolher outros. E a verdade, no fim das contas, é o que o autor vai trabalhar no começo da lição, é que o homem sempre terá uma enorme dificuldade em se submeter ao governo divino. O governo divino, na perspectiva do homem moderno, é que ele tem que ser um governo em que o homem participa. Que ele tem que ser um governo que o homem opina, o que... Irmão, por que a gente quer ser melhor que Deus? Bom, o autor vai dizer, toma cuidado, isso pode ser um orgulho pessoal, de achar que você não odeia. Bom, mas Deus disse, um, amor, o outro, não amor. Um amor, o outro, aborrecimento. Um amor, o outro, ódio. E aí alguns acham até que são melhores do que Deus por causa disso. Isso, Tomás de Aquino dizia, isso é o teu orgulho, isso é só o teu orgulho. Porque você pode não dizer que odeia, mas você odeia na prática. Você é ódio puro, você é 100% ódio, enquanto também é 100% amor. Mas isso está dentro de você, não se engane. Assim Tomás de Aquino dizia, não, o orgulho te faz pensar isso, não é só a bondade, é o orgulho em você. Mas, a segunda ideia, que daí Lutero vai trabalhar, e a segunda é a natureza da fé cristã em si mesma. A fé cristã, o cristianismo, é para quem? Todos terão essa fé? Ela é para o mundo inteiro? Ela acontecerá no mundo inteiro? Ou ela acontecerá a alguns? Mas pense em mundo, em 7 bilhões, nos dias atuais. 7 bilhões agora, mas eram 6 bilhões antes, eram 5 bilhões, Pensem, imaginem. Desses bilhões de bilhões, para quem é a fé? Ela é para todos? Todos a entenderão? Ou ela sempre será para alguns? Olha, talvez o nosso gosto e a demonstração e a tentativa que haja dentro de nós de demonstrarmos bondade, mais bondade do que Deus, é assim, é para todos. Tem que ser para todos. Tem que ser. Um Deus bom salvaria todos. Eu digo, e à luz do que Lutero dizia e Calvino, isso é nosso orgulho de querer demonstrar que somos bons, melhores. Porque isso quebra, esse pensamento quebra João 3,16. Esse pensamento não é bíblico, é antibíblico. E tudo que não é bíblico não é de Deus. Isso é duro demais, mas é. Tudo que não é bíblico não vem de Deus. E o que é que vem de Deus? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o bíblico. Isso é o bíblico. Se isso é o bíblico, então a fé é para todo aquele que nele crê. Eu vou lhe contar um fato. Nós que lidamos com pessoas, eu lido com casos de limite entre vida e morte o tempo inteiro. Aliás, nessa manhã, ontem à tarde, faleceu uma pessoa muito nova, vitimada por uma doença muito grave, mas muito rápida, em questão de 3 meses. Era uma jovem senhora com uma filha de 9 anos, e ela... são de Deus. Todas as coisas são de Deus. Terra e mar são de Deus. Todos os elementos são de Deus. Nada é nosso. Veja a dificuldade que tem discutir sobre essa doutrina, sobre algo que em absolutamente nada, está sob nossa propriedade. Então, nós caminhamos sempre numa linha, discutir, por exemplo, estudar predestinação, dentro da ideia máxima. Se o mundo não se submete ao governo de Deus, o nosso desafio como igreja reformada é se submeter ao governo de Deus. Então nós começamos a estudar predestinação dizendo, olha, eu não sei o que pode vir, porque realmente nós temos que estudar os textos. Eu não sei o que pode vir daí,
mas eu quero estar debaixo do governo de Deus. Essa é a nossa perspectiva. Nossa perspectiva é não infringir em momento algum aquilo que são desígnios de Deus. E nós temos visto isso nos dias atuais. Uma discussão acerca de atos de Deus que terminam numa ideia de não aceitação. É não aceitar a possibilidade de Deus ser assim. Então, nós temos um fundo histórico aqui. A primeira pessoa que pensou em predestinação, depois de Paulo, obviamente, foi Agostinho, que viveu em 354 a 430 depois de Cristo. E logo depois de Agostinho, Tomás de Aquino também trabalhou predestinação, e Lutero falou também sobre a doutrina da predestinação. Tomás de Aquino escreveu um livro denso chamado Suma Teológica, e ele diz: o conceito de predestinação pressupõe a eleição, e a eleição, o amor. Duas coisas obrigam a pregação da predestinação. A primeira é a humilhação do nosso orgulho e o reconhecimento da graça de Deus. Então a gente começa a predestinação, o estudo de predestinação, antes de qualquer coisa, dizendo que nós temos de tomar cuidado para não nos parecermos melhores do que Deus. Sabe, um texto que eu vou ler lá na frente, que diz assim, Deus diz assim, eu vou ler o texto lá na frente, mas vou adiantar para ilustrar o que eu quero dizer. Tome cuidado para não pensar que eu e você somos melhores do que Deus. Deus diz assim, amei a um e odiei a outro. Sabe de quem Deus está falando? De Esaú e de Jacó. Ele diz, amei a Jacó e odiei, me aborreci de Esaú. E aí nós, nos dias atuais, pensamos, mas como é? Eu não vou dizer isso, não é? Eu vou dizer que eu amo e que eu não amo tanto.